Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Este aqui é o Band de Destaque e hoje nós vamos falar sobre uma cidade muito importante aqui do nosso interior paulista e é quatrocentona, completa 412 anos neste mês de fevereiro. É o município de Itu e ninguém melhor do que o próprio prefeito aqui da cidade para falar sobre esse assunto. Ele, inclusive, nos recebeu aqui nesse espaço, no próprio gabinete dele, para tratar de assuntos relevantes da cidade e para o pessoal que está aí em casa, o pessoal de Itu e também da região. Então, prefeito Guilherme Gazola, agradeço demais por nos receber aqui no dia de hoje. Prefeito Guilherme Gazola, ele que é do PL. Bom, sou eu que agradeço e é um prazer imenso falar da minha cidade. É o meu grande prazer na vida. Um ponto importante, né? Nós estamos aqui nesse espaço aberto, né? Portanto, há uma ventilação com distanciamento, por isso mesmo, estamos sem máscaras para evitar qualquer tipo aí de contaminação. E prefeito, começo então perguntando para o senhor, né, falando sobre a questão do turismo, né? Eu destaquei aqui, vindo para cá, até estava lembrando sobre a questão da minha infância. Vim aqui com o meu pai uma vez, numa oportunidade que ele teve, eu fiz questão de vir junto, eu era criança, para conhecer dois pontos, né? O semáforo e também conhecer o orelhão, o famoso orelhão aqui da cidade, né? E o município tem mais do que nunca se mostrado também como uma cidade turística, né? Com certeza, nós temos os dois lados desse turismo. Esse turismo que você colocou que é importantíssimo para a cidade, que é o turismo dos exageros, que nós chamamos, que vem lá do Simplício, da Praça é Nossa, essa fama que vem da década de 70, 60, 70, que atrai muita gente. E tem esse orelhão que nós restauramos agora, ele voltou a ser a antiga Telesp, que não existe mais, mas que foi o motivo da instalação dele. A comunicação no Brasil, então, se espraiava por todos os cantos. E o semáforo, que é um ícone, é um símbolo que divide em importância ali a nossa querida Igreja Matriz, que é o outro lado da nossa história. Uma cidade quatrocentona que foi o berço da República e interferiu em várias etapas da história do Brasil. E a cidade tem uma relevância muito grande também no que diz respeito à história, tem relação com o período republicano, né, prefeito? Qual que é um pouquinho dessa história? Conta um pouquinho dessa história para a gente, né, para a gente entender qual o papel de Itu na nossa República. Fica até o convite a todos vocês para conhecer esse outro lado. Eu digo esse outro lado de Itu, porque a questão dos exageros não é que ele superou, ele meio que colocou um pouco nebuloso essa parte também importantíssima da história de Itu. Uma cidade de 1610 veio quase que junto com o crescimento do Brasil, desde das bandeiras até os ciclos econômicos, culminando com a Convenção Republicana. E isso coloca Itu num cenário histórico muito importante. E essa memória é viva. Você tem ali, por exemplo, na Praça da Matriz, o maior monumento barroco na questão de arte sacra do estado de São Paulo. A gente chama do barroco paulista, né? Que ele é um pouco diferente do mineiro, ele é meio menos rococó, menos rebuscado, e temos a Igreja Matriz. E essa é a nossa história viva. Fica o convite, é uma cidade com muita coisa para contar. E a prefeitura tem feito esse trabalho até mesmo de revitalizar, de cuidar desse espaço público, porque não basta ter o patrimônio, né, prefeito? Tem que cuidar, isso, claro, a cidade tem feito. A velha e batida frase continua funcionando, quer dizer, você tem que olhar para a história para poder entender o seu presente e programar seu futuro. E isso funciona. E nós, no nosso governo, acreditamos muito nessa máxima, revitalizamos o centro, fizemos um decreto de fachada para limpeza, para mostrar os nossos antigos casarões. Estamos trabalhando por um projeto luminotécnico para iluminar melhor esses monumentos, as nossas igrejas. E estamos entrando agora com um pedido ousado, mas nós confiamos muito, que é colocar o que a gente chama de traçado filipino, que é o traçado histórico do centro de Itu, como candidato a traçado histórico pela Unesco, como patrimônio da humanidade. Então, este chegar ao patrimônio talvez seja até mais interessante do que o próprio título. As descobertas e as documentações que a gente tem feito como isso. Inclusive agora homenageamos São Paulo, um grande pintor ituano, Jesuíno do Monte Carmelo, expondo no Museu Afro-Brasileiro dentro de Ibirapuera. Isso enobrece a cidade e dá orgulho para a gente. Com certeza, com certeza. Um ponto importante, essa relação, né? A cidade, ela é a cidade dos exageros, né? Itu é quase sinônimo de grandeza, né? De algo grande. E aí também tem essa questão da República. Queria que o senhor explicasse para quem está em casa, às vezes nem tem essa noção,
de qual a importância de Itu para a República nesse sentido, até mesmo de formar convenções, formar reuniões. Explica para a gente, pessoal. Bom, lá no ano de 1873, disfarçado como a inauguração da Companhia Ituana Ferroviária, que hoje nós temos o trem republicano, podemos falar dele depois. No dia subsequente, alguns oligarcas paulistas fazem aqui na nossa cidade a Convenção Republicana. Ali então se discutia a formação do Partido Republicano Paulista. Era o primeiro embrião que surgia da vontade de transformar a monarquia, então comandada por Pedro II, numa república, e que só vai se consolidar em 1889. Mas por isso chama-se berço da República. Foram uma das primeiras cidades que recebeu convencionais que pensavam igual e trabalhavam que o Brasil, então monárquico, se tornasse uma república. Certo. O senhor citou aí o trem republicano, né? A gente, inclusive, preparou uma reportagem bem bacana, que a gente pode acompanhar a partir de agora. Vamos ver. Quantas histórias as linhas de trem guardam? As da Ferrovia Ituana, por exemplo, lembram que foram inauguradas em 1873, um dia antes da Convenção de Itu, a reunião que foi o pontapé para a criação do Partido Republicano e tempos depois colaborou com o fim da monarquia e a proclamação da República em 1889. Durante muitos anos, os trens na cidade eram usados para escoar as produções de café, cana-de-açúcar e outras mercadorias. Importantíssimo para o desenvolvimento econômico não só de Itu, mas de toda a região. O tempo passou, os transportes de carga começaram a ser feitos por caminhões, carros e até aviões. E aí, as ferrovias acabaram sendo abandonadas. Mas em 2005, uma reviravolta aconteceu em Itu. As ferrovias foram mais uma vez vistas como ferramentas para o desenvolvimento econômico da região, só que agora através do turismo. Foram 15 anos de muitos reparos, até que o passado e o presente se encontraram nesse trem, batizado como Trem Republicano. O trem republicano foi inaugurado em dezembro de 2020 e logo aberto para passeio. Além da locomotiva, são 4 vagões. O primeiro deles é esse aqui, o vagão de luxo, que é conhecido como vagão boutique. Aqui cabem 37 pessoas. E além de curtir a viagem com amigos e familiares, também é permitido trazer os pets. O segundo é o vagão que leva o nome do ex-presidente Michel Temer, que foi professor fundador e diretor da Faculdade de Direito de Itu. Ele é o mais novo e foi inaugurado em dezembro do ano passado. Tem paredes abertas, mesas altas em estilo bistrô, espaço para choperia e dá para os mais aventureiros levarem bicicletas e encararem uma trilha no caminho de volta. A capacidade é de 35 pessoas. Já o terceiro e quarto vagão são os comuns para turismo e comportam de 50 a 56 pessoas em cada. E são acessíveis a todos, incluindo pessoas com deficiência. Diferente de outros países como a Europa e os Estados Unidos, onde as pessoas são mais próximas das ferrovias, no Brasil a maior parte dos trens são apenas trens de cargas. Então as pessoas têm, os mais antigos têm na lembrança, né, como que era andar nas ferrovias, e os mais novos não conhecem essa experiência. Então realmente você relembrar algo do passado ou conhecer realmente como é que funcionava tudo isso, né? As viagens acontecem aos finais de semana e o trem vai de Itu até Salto, um trajeto de aproximadamente 7 quilômetros de extensão e cerca de 40 minutos de duração. As passagens podem ser compradas pelo site ou pessoalmente na estação e custam a partir de R$ 87. Além do próprio passeio, a estação também é um atrativo. Conta com um restaurante que serve almoço e jantar e também uma loja com lembranças. O objetivo principal por aqui é proporcionar uma verdadeira viagem no tempo, onde os passageiros vão poder reviver um período importante da história, admirando toda a beleza e a nostalgia da ferrovia ituana. Então realmente é um passeio diferenciado, né? Onde no caminho, é mais de 1 hora de passeio entre Itu e Salto, vai conhecendo, né, toda a paisagem da região, ele passa sobre o Rio Tietê, né? E tem tudo um serviço de bordo, então realmente é uma experiência diferenciada como tem em outros países da Europa. Chegou a hora, tomem seus assentos, a viagem vai começar. Tá aí então uma reportagem bem bacana, né, prefeito? E principalmente a gente olha para esse cenário aí, que é inclusive histórico, incrível. E esse trem foi inaugurado há pouco tempo, né, dezembro de 2020, em meio, né, aí é um momento difícil, né, a pandemia, e ainda assim tendo essa inauguração, esse momento que é importante também de retomada, né? Foi uma
uma briga de que se arrastou por quase 10 anos, 11 anos essa construção. Nós conseguimos concluir, porque era uma obra complexa no seu financiamento, e até que em dezembro de 2020 fazemos a inauguração desse retomar do trem republicano, e em seguida somos colhidos aí pela pandemia, que fecha todas as nossas portas e traz um prejuízo imenso para o turismo. Mas eu acho que nada é por acaso. Melhoramos cada vez mais, a concessionária que assumiu o trem fez novas melhorias e agora ele funciona normalmente e de forma muito agradável, contando um pouco dessa pequena história com muito mais sabedoria que eu, por óbvio, do que foi a República, a importância de Itu para a República. E, prefeito, com relação à pandemia, né? Nós passamos por um momento bastante complicado, né? O senhor, como a gente pode imaginar, não esperava, né, passar por um momento como esse, ainda mais nessa gestão, pegou todo mundo de surpresa. E como que foi enfrentar este momento, um momento complicado, claro, né? Quais foram as principais ações aqui da administração? Acho difícil para todos nós, mas o homem público sofreu mais, porque ele sofreu duplamente. Pelo lado da vida humana, pelo lado individual de cada um e pelo lado coletivo. A dificuldade imensa de tomar decisões difíceis, decisões que causavam controvérsia, até porque vivíamos então um momento único no mundo. A última lembrança de pandemias teria sido gripe espanhola, mas sem nenhuma documentação. Então, para nós foi um imenso desafio. E um outro lado que ainda com calma nós vamos estudar, essa exposição do ser humano de forma nua e crua. Quer dizer, nós vimos grandes demonstrações de afetividade, de solidariedade, mas também vimos surgir toda essa questão do ódio, e isso ainda que o tempo serene e a gente possa estudar melhor. Mas foi um grande desafio, como todos os grandes desafios, um imenso momento de aprendizado. Claro, e agora a gente está num momento importante para vacinação, né? Acredito que, assim como todo o estado, né, as crianças agora estão nesse momento de receberem a dose, né? Para o senhor, vendo o número subindo ali de vacinados, também dá um alívio, né? Foi uma vitória imensa. A vitória da ciência, a vitória da sabedoria, a vitória do bom senso, a não politização dos assuntos, mas uma vacina no braço de uma criança é uma vitória sobre o futuro. Então, eu vi isso com muita emoção, inclusive. Até porque, pessoalmente, eu tive Covid 2 meses antes da vacina. Então, eu também sei o que é a angústia de esperar por algo. E quando a vacina vem no Brasil, ela se apresenta à sociedade, isso trouxe para a gente um alento muito grande. E agora as crianças sendo vacinadas é um ato mais do que humano, é um ato de emoção. A gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando, claro, das inaugurações neste mês de aniversário da cidade de Itu. Até já! Estamos de volta com o Band de Destaque, conversando com o prefeito aqui da cidade de Itu, Guilherme Gazzola, do PL. E, claro, prefeito, no início aqui do programa a gente conversou muito sobre a história, falou sobre o turismo, falou da importância de Itu, essa cidade grandiosa, em todos os sentidos. E aí eu começo perguntando agora também sobre a própria questão dos investimentos, a questão agora da tecnologia, né? Essa semana teve, inclusive, anúncio por parte do governador, agora de um polo tecnológico para a cidade, né? Como que é isso, como que vai funcionar? E para o pessoal que está em casa, né? Geração de emprego para a cidade, para a região, como vai ser? Uma área bastante importante, logisticamente muito bem posicionada, uma das grandes vantagens de Itu, próximo a todos os grandes centros e aos grandes modais de transporte, aeroviário, ferroviário e rodoviário. E num momento tão importante do desenvolvimento tecnológico, é uma área que comporta e comportaria, em parceria com a Invest São Paulo, um órgão do governo do estado de fomento, ligado ao governo do estado, para desenvolvimento de um polo de tecnologia. Esse polo de tecnologia será feito de várias empresas. Significa mais emprego, mais renda e mais grandeza e qualidade intelectual para a cidade também. Isso é muito importante, trazer um desenvolvimento sustentável e com uma visão de mais sabedoria, muito calçada na educação. A gente passa aí por um momento que, mais do que nunca, é importante valorizar a tecnologia também, né? Um novo tipo de indústria, né? É mais, né? Talvez a gente não tenha essa capacidade ainda, pelo menos da minha parte, de entender que nós estamos dentro de um processo revolucionário.
a comunicação através da tecnologia nos colocou num mundo novo. Eu que sou mais antigo, fiz a transição do mundo analógico para o mundo digital e é impressionante a velocidade com que ele entra na nossa vida, inclusive de forma emocional. Então aí a gente conversa hoje aquilo que para nós há 20 anos atrás era um sonho. Então é um momento em que a tecnologia tem uma importância vital. Perfeito. Pontos importantes. Esse mês, né, claro, a cidade vai ganhar presentes, né, por parte aí da administração, no caso com esse dinheiro público investido ao longo do tempo, em homenagem, inclusive, à cidade. O que o senhor pode destacar para a gente, inclusive? Bom, sempre gosto de começar por um problema antigo de Itu que a gente vem resolvendo, que é a questão da água, entrega de novos filtros mais potentes, com mais velocidade de tratamento, um novo reservatório de uma região que a gente chama aqui de Potiguara. Passamos aí pela área de cultura mais uma vez, na inauguração do SILA, que é um centro de questões culturais, que vai agregar inclusive a biblioteca pública municipal. Temos a inauguração de uma revitalização de uma quadra numa região bastante distante do centro da cidade, chamada Tite, e ali também vai ter um complexo chamado de Areninha. Então, práticas esportivas serão fomentadas nessa região e depois um imenso investimento na área educacional. São mais de 16 escolas reformadas, 2 escolas em tempo integral sendo feitas, o maior investimento em educação na história de tudo, seus 412 anos. Certo, aproveitando que o senhor deu essa deixa de falar da idade de novo da cidade, ela merece ser destacada. Temos aqui na cidade o mercado municipal, que está aí, quantos anos que o senhor destacou para mim? 1905, né? Então ele tem mais de 100 anos, sim, né? Sim, é um centenário. É um centenário. Então vamos colocar uma reportagem bem bacana também que a gente fez. O Mercado Municipal de Itu foi inaugurado em maio de 1905 e projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, autor de outros grandes projetos como o Teatro Municipal de São Paulo. Em 2019, ele precisou passar por uma restauração. Foi feita a substituição de toda a fiação e rede de água e esgoto, revitalização dos boxes, execução de rede de gás, até a instalação de ar-condicionado central e monitoramento por câmeras. O projeto de recuperação teve a aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, o CONDEFA, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A ideia foi recuperar o prédio, mas preservando toda a beleza de um rico exemplar de arquitetura do início do século XX. Durante todo o dia, quem visita o mercado encontra produtos naturais, loja de variedades, hortifruti, mas à noite tem uma novidade. Desde o dia 30 de setembro do ano passado, o Mercado Municipal de Itu também se transformou em um mercado gastronômico. Agora ele conta com várias mesas e opções de petiscos, todos os dias a partir das 5 horas da tarde. E 2 vezes por semana tem também música ao vivo. Para quem gosta de churrasco, carnes de montão, mas tem opção também para os veganos. Quem gosta de lanches, porções, pizzas também fica feliz. E tem até um chopp bem gelado. A ideia é valorizar o espaço cultural, proporcionando ao público novas experiências através do turismo e do lazer, que estão colaborando muito para a retomada da economia na cidade. Vale muito a pena, tem comida de todo tipo, a gente quer que isso melhore, que isso cresça. É uma iniciativa que a Prefeitura de Itu quer tornar com uma referência, inclusive, dentro do estado de São Paulo e fora do estado também. Em tempos de pandemia, a intenção é que todos aproveitem a experiência e se divirtam com tranquilidade, já que por aqui todos os cuidados estão sendo tomados. O distanciamento das mesas, os empresários aqui têm muito cuidado com higienização, com o uso de máscara, não se pode circular sem ter máscara. Então acho que todos esses rigores a Prefeitura de Itu tem orientado e os empresários que estão aqui têm seguido rigorosamente, sim. Mais então uma amostra aí da cidade, né, da importância dela, o polo gastronômico aí que o mercado se tornou, né, especial também para receber esses eventos.
E agora, prefeito, o senhor também falou sobre essa questão da água, né? Não pode deixar de falar, a cidade enfrentou um problema em 2014 complicado, né? O senhor destacou aí esse avanço no investimento. Como que está a cidade hoje? Muitas cidades, inclusive na região de Campinas, por exemplo, Sorocaba, enfrentam problemas com água hoje, né? Esse problema se expandiu para outros municípios, né? Como que está hoje a situação da cidade? É necessário tomar algum cuidado específico agora? Explica para a gente. Muito diferente de 2014, como você muito bem lembrou, os problemas existentes hoje na cidade de Itu, e eles ainda existem numa quantidade muito menor, são muito mais referentes ao que nós passamos na questão de seca, a pior nos últimos 100 anos, do que problemas próprios da cidade. Então, até nós estamos em situação muito mais confortável do que cidades que nunca tinham passado por um rodízio, porque o investimento é contínuo. Esse é o 5º ano de investimento no que a gente chama Companhia Ituana de Saneamento, uma própria do município, que tem investido barbaramente em novas captações, nova velocidade de filtragem, qualidade da água. É um problema secular na cidade que não são 4 anos que vão resolver. E agora um anúncio fantástico também do governo do estado, que é a retomada do que a gente chama barragem do Piraí. Nós vamos ter ali quase 9 bilhões de litros d'água armazenados, dividindo com 3 cidades circunvizinhas. Mas é também um ganho para a cidade muito grande. Então, hoje o que eu posso deixar muito claro é o empenho imenso, com resultados já aparentes de uma solução de um problema que tanto afligiu a cidade de Itu. Foi preocupante, né? A gente viu imagens difíceis ali naquele ano de 2014, situação complicada que a população mais do que ninguém vai poder dizer, mas então agora o que a gente pode sentir o alívio ele vai vindo aos poucos, né? Quanto mais investimento, mais esse alívio vai chegando, né? Sim, com certeza. E tempos difíceis sob o aspecto ambiental, né? Nós estamos pagando um preço muito grande desse confronto excessivo com a natureza. Está aí na região norte e nordeste, chuvas que nunca existiram, na região sul uma seca que nunca se imaginou, quer dizer, não valeu a pena brincar demais com a natureza. Então, esse equilíbrio precisa voltar. Enquanto isso, nós não podemos ficar parados. E estamos trabalhando muito na questão tecnológica também, controle de perdas. Esse é o caminho. Mas o caminho da sustentabilidade é um caminho absolutamente irreversível. Certo, uma marca importante também aqui, né? Muito legal. A gente vai seguir aqui com o Band de Destaque. No próximo bloco a gente vai falar de algo que o prefeito também já adiantou, que é o CILA, o Centro Ituano de Letras e Artes, um projeto bem bacana, daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos conversando com o prefeito de Itu, afinal a cidade completa neste mês de fevereiro 412 anos. Uma cidade quatrocentona, uma cidade muito relevante aqui para o nosso interior paulista e que agora também chama atenção para a área cultural, né, prefeito? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a importância desse Centro Ituano de Letras e Artes. Ele é a manifestação física daquilo que nós estamos construindo há um bom tempo, que é colocar a cultura junto com a educação, até porque elas se confundem em vários momentos, como a grande ferramenta de desenvolvimento de uma cidade. E ele, então, concentra setores como biblioteca, a utilização de outras formas de expressão artística. Ele vai ser um estereótipo, a cara, a forma dessa cultura que a gente tem implantado na cidade, mas sempre com esse objetivo. Fica numa praça, inclusive centenária, numa escola chamada Convenção, que tem um período integral, quer dizer, ele é contextualizado e aquilo é um pouco da história do Brasil e da nossa história também. Certo, não existe uma cidade sem história e muito menos sem cultura, né? Isso é bacana, valorizar os detalhes que a população vai ali, vai olhar e vai se reconhecer, né? E é uma coisa muito engraçada essa questão do consumo de cultura. Primeiro, um equívoco histórico de colocar a cultura como algo elitista. A cultura, na verdade, é a expressão mais popular do ser humano. Então, eu vejo a cultura dessa maneira. E a cultura é o maior e um grande agente transformador. Então, quando nós trabalhamos nesse sentido, começamos a nos permitir essa crescimento cultural, com certeza daí surgem as grandes transformações. É isso, então, um bom exemplo da cidade de Itu também para as artes, também para as letras. Prefeito, já no nosso finalzinho aqui da entrevista, queria entender do senhor, né? Eu comentei aqui há pouco com o pessoal da comunicação
sobre o senhor ter até um monitor aqui, olhando tudo que acontece na cidade, né? É uma forma de estar por dentro de tudo? É o papel do gestor? Como que funciona? Participação, né? Você tem que estar de olho em tudo aquilo, e quando se fala de olho, não é no sentido da vigilância negativa, é poder observar aquilo que acontece no momento real. E eu não me furto disso, não só acompanhar de forma eletrônica, mas também estar em loco. É muito importante você ter o contato, ter o olho no olho, ter a opinião real das pessoas. Isso te engrandece enquanto ser humano, enquanto administrador, e também dá um retorno à sociedade. As pessoas, eu acho, estão muito carentes desse contato real, né? Não podemos só ficar no virtual. Mas, enquanto o real não foi possível, por exemplo, na pandemia, o eletrônico substituiu isso de forma muito importante. É a obsessão de ver cada coisa cada vez melhor. Nunca está bom, sempre dá para melhorar um pouquinho. Tá certo. E aí, que mensagem o senhor deixa nesses 412 anos completados no dia 2 de fevereiro aqui para o município de Itu? E mais, né? Como a gente pode até mesmo ter esperança, afinal a pandemia está aí, a gente espera que esteja de fato acabando, porque né, as mortes caíram significativamente com a vacinação. O que o senhor destaca para a gente? Eu acho que a palavra esperança cabe na própria história da nossa cidade. Quer dizer, durante esses 412 anos, a cidade passou por momentos de glória, momentos de dificuldade, angústias, vitórias e derrotas. Então, ela nos ensinou, a cidade de Itu me ensinou muito o poder da resiliência. A resiliência, eu acho que é a grande qualidade humana necessária nesse momento, é poder ter essa quantidade de informação e poder trabalhar para um bem comum no futuro. E a história de Itu nos ajuda muito nisso. Sou apaixonado pela minha cidade, não teria por que não aprender muito com ela. Tá certo. Conversamos com o prefeito aqui da cidade de Itu, Guilherme Gazzola. Ele está abrindo esse espaço para conversar conosco, principalmente sobre os 412 anos da cidade. Itu foi o nosso destaque hoje. O Band Destaque fica por aqui. Agradeço demais a companhia, uma boa noite para você e agradeço também ao prefeito. Obrigado e boa noite. Muito obrigado a você e a vocês que nos assistem.